Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos dar continuidade a uma das nossas séries, vamos dar continuidade à história sobre os papas. E para falar sobre isso aqui comigo, minha irmã Bruna. Hoje nós vamos falar sobre 4 papas e eu tô sem café porque acabou o café e eu percebi só na hora da gravação. Então é isso aí. Pega o seu café, ou se você estiver sem com a Bruna, vai assim mesmo e escuta agora esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, a gente terminou, né? Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, talvez, né? A gente tá fazendo essa série de Vigários de Cristo, né? Então, esse já é o 4º volume já. Então, tivemos um programa sobre Pedro, depois um programa que nós fizemos do 2º ao 5º Papa, depois do 6º ao 9º Papa, e agora vamos do 10º ao 13º Papa. Santo Higino foi o 9º Papa, e após ele falecer, né, nós tivemos São Pio I, né, o primeiro dos... É o terceiro Pio, é o terceiro nome mais repetido de Papa. Pio é um nome que combina com papa, na minha opinião. Perdendo apenas para Benedito, mas popularmente, né, reduzido, né, no Brasil para Bento, né, e para João, né, são os dois nomes que ganham de Pio. Mas aqui foi o Pio I, né, e diferente de muitos que veio depois que escolheram o nome Pio, né, até homenagem a tudo que Pio I era o nome dele mesmo, de nascimento. Pio, sabe o que significa Pio? Não. Piedoso. Piedoso, olha. É. Por isso que eu até achei que quando falou que combinava, eu achava que tu sabia. É que sonoridade. Papa Pio, pra mim, parece que é um negócio que combina, entendeu? Tem uns nomes não digo assim, que só olha, combina, assim. pra mim é um nome pra mim que eu acho que só serve, só pode ser isso. Só pode ser padre. Ou ter nascido ou ter vivido nessa época aí, né? Tipo, no século II. Mas esse é o nome, parece que assim, tem que ser alguma coisa assim, né? Então, Pio, ele era italiano, né? Na verdade, usar o termo italiano não é bem o correto, né? Porque a Itália é uma invenção moderna, né? Mas na região da Itália ali, né? Então, sendo Império Romano, na Aquileia, que seria mais ou menos no norte da Itália hoje em dia. É o filho de Rufino, cidadão Império Romano, e tem alguns detalhes, né? Ele nasceu em 81, no ano de 81. A data ali, então, varia um pouquinho. Lá no site do Vaticano, se tu entrar, vai estar que o início do pontificado foi 142 ou 146, e o fim do pontificado entre 157 ou 161. Olhando para outras fontes aqui, principalmente a do Richard McBrien, que é um pouco mais confiável, assim, né, das pesquisas ele traria a data entre o pontificado dele de 142 a 155, mais ou menos 13 anos ali de pontificado. Ele é interessante que Pio provavelmente foi o primeiro a atuar de fato como único bispo de Roma. Que, lembrando, uma coisa que a gente chegou a comentar em programas anteriores é que a figura que muitas vezes que a gente tem do Papa era provavelmente o bispo mais importante, mas eles formavam uma espécie de um colegiado, tinha o bispo mais importante, que daí era o Papa, né? Mas nesse momento é com Pio I que provavelmente ele vai ser o primeiro a atuar como o único bispo de Roma de fato. Diz, né, que ele teria sido eleito após 3 dias de jejum. O pontificado dele, né, bate com os reinados dos imperadores Antonino Pio e Marco Aurélio, né? Que, na verdade, Antonino Pio foi um imperador que foi num período ali que teve 2 imperadores, né, ao mesmo tempo, né? Marco Aurélio e Antonino Pio, né? Que Antonino Pio era genro de Marco Aurélio, né? Então eles ficam ali, né? Juntos. E então, tem uma relativa paz. E tem relatos de grandes perseguições nessa época. É uma coisa interessante também que Pio I, provavelmente ele tinha um irmão chamado Hermas. Né? E o irmão dele, chamado Hermas, escreveu um texto muito importante do início do cristianismo. Um texto chamado O Pastor, né? Muitas vezes você vai encontrar como justamente o Pastor de Hermas, né?
o livro O Pastor, e daí por causa do autor Hermas. Tanto que, né, é citado esse livro do pastor de Hermas, a informação de que Hermas era irmão de São Pio I, ele é citado em algumas listas do cânon da Bíblia dos primeiros séculos. Então ele era um livro que por algum tempo no cristianismo ele era lido nas missas, ele era até visto como um texto litúrgico, né? Então, apesar de depois, né, foi seguindo alguns critérios, foi deixado de lado pelo fato dele ser um pouco posterior, mas ele é um escrito muito importante, assim, desses textos patrísticos, uma das primeiras obras cristãs, assim, da literatura cristã. Então, é bem interessante, né, que é o irmão do Papa que escreveu isso daí. Legal, eu não sabia, eu não tinha. É um livro de extrema piedade, assim, né? Então ele é composto, assim, são algumas visões, né, que Hermas tem, né? E daí também várias parábolas, né? Mandamentos e parábolas, assim. Então é um texto bem interessante, né? Da literatura cristã. E totalmente coerente, né? Ela acaba saindo do cânon cristã, mas pelo critério da apostolicidade, né? Como Hermas já não era nem alguém que tinha tido contato direto com Jesus e nem contato direto com os outros apóstolos, então ele acaba caindo um pouco por esse critério da apostolicidade, ele acaba sendo deixado de fora posteriormente. Mas é um livro, é um texto muito coerente em relação à doutrina cristã. As coisas interessantes. É. Dentro do pontificado de São Pio I, eu falei que ele teve uma relativa paz, assim, então não foi um período, reforçando o que a gente já falou, assim, não é todo o período do cristianismo que houve perseguição sistemática do Império Romano. Né? Claro que sempre existiram mártires, como existem até hoje, em certos locais do mundo. Né? Então, em certos locais, nunca deixou de existir martírio. Mas, dentro do Império Romano, houve momentos de maior ou menor perseguição sistemática, ou seja, da perseguição acontecendo por decreto do imperador, por exemplo. E daí, nesse caso, nessa época não foi. Então, isso permitiu que São Pio I ele começasse a regular algumas questões um pouco mais internas de alguma organização, né? Então citam, assim, por exemplo, que ele teria um decreto de 40 dias de penitência para os padres que deixassem cair gotas do sangue de Cristo. E se o padre deixasse de cair o sangue de Cristo no chão, ele tinha que limpar com a própria língua. E o resto da poeira em volta tinha que ser recolhida e queimada e jogada no fogo. Uau! É. Desculpa, e tem gente que acha exagero hoje em dia ter que passar o sanguíneo no chão. É. Ó, ó. E 40 dias de penitência depois, né, pro padre que deixasse cair. E é interessante, né, que daí também ele coloca a Páscoa aos domingos, né, toda a questão da Páscoa é uma grande discussão que vai por séculos se discutindo, né, então principalmente em Roma havia-se muito o costume de por um grande período meio que a Páscoa era celebrada em todos os domingos, não tinha uma festa da Páscoa, também tem aquela discussão, né. Então, citado que ele colocou a Páscoa, né, os domingos, né, meio que todo domingo celebrar a Páscoa, ressurreição de Cristo. E algo muito interessante, né, que acontece, né, primeiro que ele recebe São Justino Mártir, né, em Roma, né, então ele recebeu São Justino Mártir foi visitar ele, então há relatos disso, né, de que Justino foi para Roma conversar com São Pio I, e algo essencial, muito grande para ele, é que ele combateu muito forte algumas heresias sinóticas, né? Uhum. De Serdão, Valentino e Marcião, né? Bruna, tu sabe o que é uma heresia gnóstica? O que é o gnosticismo? A gnose. Agora vamos ver se eu vou conseguir acertar, né?
É a questão de buscar pela sabedoria, pelo conhecimento próprio, não é? Isso, Um negócio isso. meio platônico. Um, É, isso, se apoiando no platonismo, né? Mas bem exagerado isso. no platonismo. E que É, então, tipo, Deus seria uma, tipo, Deus seria tipo um poder cósmico no universo. Seria assim, daí isso, tipo, né? é, Tem isso do gnosticismo, né? E daí a heresia vai Esse pegando. Deus como um poder cósmico, assim, é mais uma ideia de um gnosticismo moderno, né? Uhum, Então, quando a gente vai falar de gnosticismo, vão ter várias correntes, assim, né? É um conjunto de várias correntes filosóficas, religiosas, né? uhum, E que daí, quando a gente está falando desse gnosticismo dos primeiros séculos, então ele realmente ele vem dessa junção, né? São certas interpretações religiosas a partir da união, de uma tentativa de conciliação entre a Sagrada Escritura e a filosofia platônica, sobretudo. Né? uhum, E nesses conjuntos, geralmente, eles são baseados em algumas coisas que são comuns a essas várias correntes filosóficas religiosas. Uma é levando ao máximo essa questão do platonismo e levando para um dualismo extremo, uma emancipação, né, entre o material e o espiritual, né? Então, vendo o material, né, de maneira muito negativa, né, com essa ideia da imperfeição, né, pensando uhum, lá, né, lembrando um pouquinho da filosofia de Platão, né, a ideia, então tudo que é material é uma cópia imperfeita da ideia, né, a ideia, então aquilo que existe no mundo da ideia é o perfeito, o que nós temos aqui é uma cópia imperfeita, então vendo isso muito, levando muito o Supremo a isso, né? Então, muitas vezes do gnosticismo, das correntes gnósticas, vai vir uma visão muito negativa sobre o corpo, por exemplo. Então, muitas vezes tudo que era material visto como pecado, um espiritualismo junto vindo, assim, né? E daí, dentro do ser humano existiria essa centelha divina, né? Então, o espírito humano, que ele teria que se libertar do corpo. Né? Então, essa ideia de que o espírito tem que se libertar do corpo, o corpo como uma prisão da alma, né? Muito, então, que vem muito, né? Vem ligado, mas adaptado isso para dentro do cristianismo, né? Então, e como se dá essa libertação? É um pouco você disse, a partir do conhecimento, né? Sobretudo a partir do conhecimento, né, se dá uhum, essa libertação. Foi os três nomes, né? Serdão, uhum. Valentino O e Marcião. Marcião. O Serdão, quer dizer, ele foi mestre do Marcião, basicamente. Né? Então, o Uhum. Serdão e o Marcião é mesmo junto o Marcião que vai realmente ganhar é, mais nome, né? Qual que é as ideias. Tá, falando primeiramente do Valentim, a essência do Valentim é o que a gente já falava sobre a gnose, né? De que a salvação está no autoconhecimento, né? E daí ele criou, ele tinha uma visão de Deus, uma cosmogonia, assim, que existia o Deus Pai inefável, que está acima, e e acima de um Deus inferior chamado, que seria o Demiurgo, sabe? Né? Uhum. Então, teria essa questão de um Deus supremo e um Deus inferior, sabe? Mas é bem, tipo, a gente vê que não fecha nada com o que fala e com o que a Igreja Católica professa, né? E falando mais interessantemente sobre o Marcião vai ser uma ideia mais interessante, até de falar o que ele cria, que o Marcião de Sinop ele junta nessa essa visão gnóstica também, ele vai juntar com isso, dessa questão do conhecimento, uma visão extremamente Uhum. negativa do judaísmo. O Marcião ele afirmava que Jesus Cristo era o Salvador, enviado por Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Né? Então, ao invés de o que a igreja sempre professou, né, entendendo a igreja como uma continuadora do judaísmo, né, como
o Novo Testamento, como tudo aquilo que acontece de Jesus, uma promessa, um cumprimento da promessa que se dava desde lá do Antigo Testamento, que se deu aos patriarcas, para Marcião, ao contrário, não, para ele, as escrituras judaicas eram falsas, né? Então ele cria a ideia de que existia um Deus falso e um Deus verdadeiro. O Deus do Antigo Testamento era um Deus falso. E ele vem um pouco isso, essa ideia, justamente porque ele tentava isso, por isso ele, digamos assim, ele usava, se apoiava, por exemplo, de por que Deus, teoricamente, seria maligno no Antigo Testamento. É porque seria um Deus falso. E daí Jesus vem ao mundo e revela quem é o Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro não seria o Deus do Antigo Testamento. O Deus verdadeiro seria somente o Deus do Novo Testamento. Novo Testamento. E daí ele vai rejeitar, Marcião de Sinop, ele vai rejeitar todo o Antigo Testamento, né? E ele vai ficar somente também do Novo Testamento, ele também aceita muito pouco. Ele vai aceitar somente uma certa versão do Evangelho de Lucas, né, justamente porque o Evangelho de Lucas ele bate um pouco mais nos judeus, e ainda assim não era o Evangelho de Lucas o escrito completo do Evangelho de Lucas que a gente usa hoje, né, e e apenas as cartas de Paulo, né, e não apenas 10 cartas de Paulo. Era só isso que ele aceitava como um cânon bíblico, né? E ele vai gerar um grande problema, né? Então vai ser uma talvez a primeira grande heresia que a gente vai ter, né? Nesse início do cristianismo, e que São Pio ele vai combater. Então ele vai combater, vai enfrentar essa heresia gnóstica. O próprio São Justino Mártir, que vai visitar ele, um pouco do fato que visita por causa dessa heresia gnóstica, né? São Justino é alguém que combateu muito a heresia gnóstica, e daí ele tem essa pregação, né, sempre condenando, né, indo contra essa heresia gnóstica. Foi ele que excomungou o Marcião, tudo, né? Não dá para saber se ele de fato excomungou de fato, porque até a gente vai falar que um pouquinho mais... Não é o sistema que a gente compreende hoje, porque a igreja não estava formada né? É que um pouquinho mais... É que um pouquinho mais para frente a gente vai ter um dos papas aqui, que inclusive vai ter, né, o papa seguinte, depois a gente vai falar, que vai ser o primeiro papa que condena formalmente uma heresia. Uhum. Então, nessa época ainda existia, na verdade não é muito diferente do que é hoje, né? Então não é que eles excomungavam direto, eles condenavam, mas tentavam ter diálogo, né? Tentavam ter um diálogo ali com Marcião, com Serdão, com Valentino, porque não tinha muitas vezes essa ideia de realmente ver como um inimigo de fato, mas como alguém que se perdeu e tentava resgatar o irmão, né? Então, condenando mais a ideia do que a pessoa em si, né? Mas ele tem isso, né, basicamente. E bom, e daí São Pio I, ele teria morrido provavelmente dia 11 de julho, que é o dia da festa dele, né? E como mártir, né? Citado como mártir nos escritos, né? Principalmente ali. Mas o que cita ele como martírio geralmente são coisas mais muito posteriores, né? Então é meio difícil assim confirmar, né? Então é um dos vários assim, dos mártires aqui do início que não dá para ter certeza. E ele estaria, né? E teria sido primeiramente enterrado lá no Monte Vaticano. Mas aí tem uma coisa interessante que Pio IX, ele prometeu, ele entregou, né, os restos mortais, né, para a catedral, para o bispo de Porto Rico. Né? Então, em 1862, os restos mortais de São Pio I foram transferidos para a Catedral de São João Batista, que fica em Porto Rico. E isso faz de São Pio I o único papa cujos restos mortais não estão na Europa. Olha! Estão em Porto Rico. Não, tem as curiosidades. Sobre São Pio I é isso.
Então ele morre ali por volta de provavelmente em 155, né? A gente reforça, né, sempre, essas datas aqui são bem complicadas aqui, você tem algumas noções, algumas, mas, né, no Vaticano coloca ali como o fim entre 157 e o 161, né, e daí em algumas fontes, boa parte das fontes hoje vão meio que concordar como o fim mais ou menos pelo ano de 155, né, então mais ou menos ali com seus 74 anos, 74 anos ele teria morrido. E depois de São Pio I, né, vinha o 11º Papa, Santo Aniceto. Novamente, não tem a data precisa, mas ele teria ficado à frente da igreja entre 154 a 166. Isso, 154, 155, né, por aí, né, o início, né? Assim como não tem, porque a gente não tem bem certeza quando que São Pio I morreu, né? Então, mais ou menos por ali. 154, 155. Aniceto, ele nasceu no ano de 110 em Liemésia, hoje se chama Homs, a cidade. Homs, como que se pronuncia? Não sei, se alguém sabe, né? perdoa, que eu não sei como que pronuncia. Que fica na Síria. Isso, na Síria. Né? E daí, curiosidade que ele é o primeiro de 6 papas sírios que a igreja teve. O papado dele coincide com os reinados, né, ainda do Marco Aurélio e daí do Lúcio Vero, né, que foi depois do Lúcio Vero, né, que esteve ali, né, dividiu com Marco Aurélio. E ele também contou com a ajuda de São Justino e de Policarpo. Né, isso. Também. Tem o que é mais detalhado é sobre o Policarpo, né, que ele teria tido um diálogo com São Policarpo. São Policarpo, que foi discípulo de São João, né, evangelista João. Né, inclusive, apóstolo. São Policarpo, que a gente tem que gravar um dia o podcast, porque a história dele é muito, muito incrível. Sim, vamos um dia a gente grava. Então, eles tiveram um diálogo com São Policarpo, né? Tem documentos que falam dessa conversa, dessa visita, tudo, sobre a questão da data da Páscoa, né? Então, nessa época, havia esse costume, sobretudo em Roma, como eu já falei antes, de celebrar a Páscoa todo domingo, não existia uma festa, assim. De São Policarpo, ele vai conversar com Santo Aniceto, né, com o Papa, basicamente tentando convencê-lo de adotar na igreja toda a prática vivida mais no Oriente, né, de celebrar a data da Páscoa de acordo com a Páscoa dos judeus, né? A questão lá do 14º dia depois do Nissan, né? Todo o cálculo lá, tudo. Mas eles conversam, eles têm um grande diálogo, São Aniceto acolhe, convida São Policarpo a celebrar a Eucaristia lá em Roma, tudo, mas eles terminam o diálogo e a visita termina sem chegar a uma conclusão, sem nada a ser definido, assim, né? Então, acolhe. Legal a tua ideia, mas vou continuar fazendo do mesmo jeito. Mas encerrou da mesma forma. Terminou como começou, mas pelo menos foi isso. Houve a conversa amigável. Então, isso é talvez a coisa mais interessante, né, que existe sobre ele, mais interessante, assim, que mais fundamentada que existe, né, dentro do pontificado de Santo Aniceto. Mas claro que ainda tem algumas outras coisinhas, né? Uma, por exemplo, né? Uma outra coisa que daí é interessante, bem mais documentada, assim, como eu disse, é que é Santo Aniceto que ele vai ser o primeiro a condenar formalmente uma heresia, né? No caso, a heresia que ele condena formalmente é o montanismo. Então, o montanismo é uma heresia fundada por Montano e era basicamente assim, era uma espiritualidade tipo exagerada, sabe? É uma coisa muito assim do profetismo. Ele propunha um ascetismo assim rigoroso, assim, que essas penitências muito, muito por exemplo, jejum de 2 semanas, sabe? Consumo de alimentos secos. Nós comia carne. Negavam a absolvição aos réus de pecados graves, sabe?
né? Não, de certos pecados graves não tinha essa ideia, possibilidade de confessar, sabe? Não, estava totalmente excluída de vez, né? Então, eles se dominavam-se como pneumáticos, né? A ideia de serem inspirados pelo sopro do espírito, pneuma, né? Consideravam que os outros cristãos eram racionalistas demais, sabe? Estavam se tornando racionalistas demais. Uhum. E eles também, uma das outras, coisa radical que eles falavam é que mesmo casado, você tinha que viver uma castidade, você não podia ter relação no casamento, não podia ter relação sexual no casamento. Eles proibiam as segundas núpcias. Porque eles tinham uma ideia, tipo, escatológica muito forte, muito assim, tipo, muito de imediato mesmo, sabe? E havia até e eles tinham uma busca até exacerbada da questão de querer morrer, de querer ser martirizado, sabe? De bater de frente mesmo, assim, com o império, assim, de buscar realmente a morte. Se voluntariar a ser Marte. Sabe? Não o aceitar, mas o de fato querer morrer, sabe? Uma coisa mais exagerada, assim, né? E daí pra mostrar, né, gente, que essa história de achar que o fim do mundo, né, é o fim do mundo, tá aí desde que começaram a entender que o mundo teve um começo. Então ele surgiu, né, sobretudo mais ali no Oriente, né, mas daí vai se expandindo muito tempo e daí o Papa condena formalmente. Tem algumas outras coisinhas, assim, duas coisas que não dá para confirmar, mas são curiosas. Uma é que ele teria proibido os padres de ter cabelo comprido. Era por causa da vaidade, né? Exatamente, pelo fato do cabelo comprido dar mais trabalho, para os padres não serem vaidosos, eles não poderiam ter cabelo comprido. Então, é interessante. E a outra, que não dá para ter certeza, é que alguns escritos dizem que ele teria readmitido o Marção de Sinop, mesmo que a gente falou antes ali que era herege, Marção, ele teria readmitido, né, e ele perdeu o Marcião, que o Marcião teria se convertido no fim da vida e com o propósito e que teria sido aceito com o propósito de ele tentar converter de volta todos aqueles que ele tinha convencido da heresia gnóstica. Só que não dá para ter certeza, a gente não é muito confiável essa coisa de que o Marcião mudou de opinião, né, e que tenha se convertido e voltado atrás nessas ideias no final da vida. Isso daí é difícil. Mas uma coisa que é um pouquinho mais certa, assim, que é um pouco curiosa também, é que provavelmente foi ele que construiu o primeiro memorial para São Pedro, que vai começar a se tornar famoso e fonte de peregrinação, sobretudo a partir do ano 200, né? Mas ele que teria construído, né, um primeiro memorial para São Pedro, lá em Roma. É que agora também que eu acho que começa, assim, não só o respeito já existia, mas eu acho que talvez é nessa fase da história da igreja que começa essa questão da cultuação dos santos, né? Cultuação mesmo, não só a memória dos que faleceram, não só, entendeu? Mas começa a questão da cultuação. Não sei se cultuação é a melhor palavra, não, né? A cultuação, né? A veneração. Veneração ou culto. Não, Desculpa, é que você fala o culto ou veneração, é que o português. Não sei se cultuação pode ser usada, mas pelo menos me soa meio agora. Aí tem um monte de gente que inventa palavra, eu não posso inventar palavra. É só Paulo Freire que podia criar a palavra? Porque cultuação existe, é ato de cultuar, né? Como utilizar, cultuar e venerar. Eu adoro quando eu falo algo errado, mas no final tá certo. Aquelas palavras que são estranhas, mas não ficam certas, né? A gente tem essas palavras. A festa litúrgica dele é dia 17 de abril, né? Provavelmente foi mártir também, mas um ou outro martírio que a gente não consegue confirmar. Deve ter sido enterrado em Roma, mas depois ele foi sepultado no cemitério de São Calixto, no século XVI, né? No cemitério de São Calixto. Provavelmente ele vai... É onde está o corpo dele. Que são catacumbas em Roma também, né? São catacumbas em Roma também, mas ele não estaria enterrado no Monte Vaticano, onde a maioria dos papas foram enterrados. Ele está enterrado nesse cemitério de São Calixto. E o culto aos santos, realmente ele vai, como você citou, Bruno, a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer ainda o programa, prometemos em breve, faremos um programa sobre culto aos santos, mas
A gente já tem evidências assim desde do final do século I já, né? Então já bem Sim. do início mesmo, né? É. E daí vai indo assim, a gente vai explorar, né? E talvez também, outra coisa também é que talvez nesse período vai se criando um pouco, também crescendo a importância da ideia de São Pedro, também do Papa, né? Como eu disse, né? Uhum. São Pio, antes que o Papa anterior, vai ser o primeiro, né? Que vai começar a tradição de ser um único bispo em Roma, né? Antes era um mais prominente entre vários, né? Então, a festa Uhum. litúrgica de Santo Aniceto é do dia 17 de abril, né? O pontificado dele acaba provavelmente do ano de 166. Uhum. E sucedendo a ele, né, o nosso 12º Papa, São Sotero. Papa grego. Grego? É Não, grego? eu tô Não, aqui confundindo com tá o próximo. origem grega. Não, eu peguei o errado. Não, tá Tô aqui. confundindo com ele. Não, ele nasceu em Fondi, na Itália, São Sotero. É que aqui no que eu achei tá de origem grega, Sotero nasceu em Nápoles. Ah, talvez seja isso. Então, talvez o pai Talvez fosse grego. a família é É, grega, isso. provavelmente. Isso, Então, porque ele nasceu. Então, acho que foi isso, então. então foi isso, foi Então, os isso. pais eram, então, isso. É que ele nasceu em Fondi, né? Uma região da Uhum. Itália, né? Então, nasceu no ano de 120 e se tornou papa provavelmente ali pelo ano de 166, né? 166 a 174. Durante o período, né, o imperador era o Marco Aurélio. Uhum. Ele tem algumas coisas, as coisas mais interessantes que tem dele é com o São Sotério que, de fato, então no Ocidente a Páscoa vai ser colocada como uma festa anual. Então, Uhum. na igreja como todo se torna como festa anual, realmente, instituída como festa anual, com o Sotério. Mas ele não segue o costume dos, do Oriente, que era celebrar realmente na Páscoa dos judeus, ele faz o que, como é pra gente hoje, no domingo depois, né, do 14º dia depois do mês de Sana. Uma coisa que vai ter muito interessante dele é que ele escreveu uma carta aos coríntios, na igreja de Uhum. Corinto, pedindo para eles, né, falando muito sobre algumas questões, de moralidade, né, da parte da igreja de Corinto. Essa Uhum. carta dele, a gente não tem a carta dele, mas o que a gente tem é que Santo Eusébio, ele se refere à resposta de Dionísio a essa carta de São Sotero, né? Então, que Sotero ele chama a atenção, né, Dionísio era o bispo de Corinto, ele chama a atenção de uma normalização de algumas questões sexuais e a questão de a fácil a readmissão de algumas pessoas sem necessidade de um arrependimento de fato das pessoas, né? Então ele Uhum. chama atenção para isso e Dionísio fala, né, que iria assim acolher e que iriam viver aquilo, tá? Assim como as cartas de São Clemente, né? Que então, São Clemente também foi o primeiro papa que a gente tem registros assim de documentos escritos, né? Uhum. São Clemente. É, até porque esse período, ele foi o período de uma perseguição muito cruel, né? Muito pesado. Eles estavam passando por um momento bem mais difícil do que o anterior, por exemplo, Sim, ele cresce um né? pouco mais, né? Cresce É, a perseguição neste momento, né? Nesse período. e Um até pouco, um pouco porque por causa do que a gente já falou antes e que ele também vai combater, um pouco por culpa dos montanistas, né? Porque como os Uhum. montanistas batiam muito de frente com o Império Romano reage não perseguindo Pegou somente os todo mundo. montanistas, mas todos os cristãos, Uhum. né? E é um pouco por isso também que se combatia tanto o montanismo, que se trazia muita coisa negativa para a igreja como um todo, né? Como disse, ele combate bastante os montanistas, né, que continuam, né, Uhum. causando grandes problemas nesse período, né. E também há uma coisa interessante que São Soltério, ele vai também
dá a ordem de que os monges não ordenados não poderiam, né, tocar a toalha do altar e não poderiam oferecer incenso nas celebrações, né? E as mulheres também, ele proibiu as mulheres também. As mulheres também. Mas é que assim, as mulheres meio que havia um É, pouco mais não, de entendimento. é Mas porque o que chama mais é que atenção é justamente dele separar os monges Uhum. não ordenados, né? Ah, sim, sim. É que eu vi ali das mulheres, que é porque os montanistas, eles colocavam muitas mulheres para fazer isso. Esse fato, ele é interessante, ele mostra de como essa preocupação pastoral de você determinar até pequenas coisas, assim, deixar bem claro pequenas coisas, não é uma coisa que só mais para frente vão se importar, como às vezes alguns vão ter ideia, né, da igreja, de como se fosse essa coisa da igreja querer regular como tem que ser os aspectos, como isso fosse uma invenção moderna somente, né? Como se fosse, ah, a igreja ficou com medo de perder o poder e começou. Não, tem nada a Não, ver. como a igreja tem sempre uma oportunidade de esse microgerenciamento, né? Esse microgerenciamento, né? De se olhar pastoral para aquelas coisas, né? Então, olha, ele tem esse cuidado de falar assim, né? De como tem que, de alguns limites nas celebrações, né? Apesar de que nessa época as celebrações eram muito espontâneas, um dia que a gente fala sobre liturgia, a gente fala isso, a gente falou sobre história da liturgia, mas a gente tem isso, assim, né? Já de algumas preocupações com algumas coisas, pequeninas coisas. Então, por fim, ele provavelmente foi martirizado também, no ano de 174, mas é outro martírio que a gente não consegue ter comprovação, né? Não tem detalhes, não dá para saber, simplesmente ele aparecia, né, em listas posteriores de mártires. E a festa litúrgica dele é no dia 22 de abril, e provavelmente ele é enterrado no Monte Vaticano também. Vamos agora para o 13º Papa e o último Dessa edição. dessa edição, nosso quarto volume do História dos Papas, que é Santo Eleutério, Papa provavelmente do ano Uhum. 174 a 189, provavelmente. Papa de Ele, origem albanesa. albanesa ou grega, isso é uma disputa, porque É. o que acontece? A cidade que ele nasceu, hoje ela é grega, Uhum. e ela fica meio que a parte onde ela nasceu hoje é na Grécia, mas ela fica meio que na divisa entre Grécia e Albânia, né? Então há essa discussão, sabe? Então meio que os dois países, digamos, Brigam. reivindicam o Papa, né, vocês, né, de Nicópolis, né, seria, né? O pontificado dele, né, cerca de 15 anos. O conjunto ele pega um pouco do Império de Marco Aurélio, que vai ter 180 depois de Cômodo, né? Cômodo era alguém depois que Marco Aurélio, aí Cômodo assume, dá de início um pouco uma certa acalmada, assim, porque Cômodo ele não se preocupava tanto em perseguir os cristãos, assim, então dá uma acalmadinha, né? O vai e Uhum. volta das perseguições aqui, né? Era. Uma coisa interessante é que Santo Eleutério, ele era diácono, assistente direto de São Sotero, né, do Papa anterior. Ah, isso eu não tinha achado da minha pesquisa. Legal. Ele era assistente de São Sotero. Então, entre o ano ali, provavelmente em 77 ou 78, ele recebeu a visita de Santo Irineu de Lyon. E Santo Irineu basicamente vai à procura dele para pedir ajuda de Santo Eleutério para combater o montanismo, né? Ele continuava agindo, né? Só que há algumas fontes que vão dizer que, num primeiro momento, ele não teria agido com muito vigor contra o montanismo, né? Até porque o Tertuliano, que é um grande teólogo desses primeiros séculos, mas que o Tertuliano, apesar de que ele tem algumas coisas que a gente tem até textos lidos, por exemplo, no Ofício das Leituras, né, que é na Liturgia das Horas, né, que é a, digamos assim, a oração oficial da igreja, assim, né, Liturgia das Horas,
a gente chega a ter texto de Uhum. Tertuliano e utilizamos algumas coisas da teologia. Tertuliano foi um cara que, em certo momento, acabou indo para o montanismo, né? Acabou. E Tertuliano, ele disse que o Papa Tertuliano ele chega a escrever em os lugares que Santo Eleutério teria, num primeiro momento, apoiado, aprovado o montanismo e só posteriormente condenado. Mas não dá muito certeza. Aquele negócio fica o um disse-me-disse, né, de cada lado, assim, né? Cada um contando a sua versão da história. Alguns vão dizer, assim, né, que nessa linha, que ele, talvez não que ele tinha chegado a provar, mas é que talvez ele não teria dado tanta bola de que aquilo, de que o montanismo era realmente um grande problema, assim, né? De que ele teria falhado. Às vezes, talvez ele até tenha tratado de uma forma mais calma, na esperança de trazer para perto. Porque às vezes, né, o julgamento ali, às vezes você só, né, vai atacar. É necessário muitas vezes atacar sim, obviamente, heresias não pode, né? Não dá pra ficar passando a mão na cabeça de herege, mas às vezes você tem que ir de uma forma mais amiga. Às vezes foi algo assim. Daí fica a especulação, né? Mas o que tem um pouco É. mais é que talvez, né, que dizem que talvez ele tenha demorado um pouquinho para perceber o real perigo do montanismo, né? Às vezes Uhum. preocupado com outras coisas mais imediatas, né? Não ter percebido de imediato, mas depois ele foi, né? Ele teria, né, segundo lá o Liber Pontificalis, que é o livro que é feito na Idade Média, né, na Idade Moderna, né, falando sobre os papas, diz que ele teria regulado uma regulação expressa de que os cristãos não poderiam rejeitar nenhuma comida como impura, né, que realmente, assim, que nenhuma comida, né, para sustento poderia ser rejeitada nunca, mas na verdade, essa regulação até existe, mas de certa forma é mais provável que tenha sido algo que tenha acontecido mais para o século V somente, não ali. Outra coisa atribuída a Santo Eleutério, mas que também carece de fontes, é que um rei bretão, né, Lúcio, teria pedido para Santo Eleutério enviar missionários para evangelizar a Grã-Bretanha, né? Então, é, lembrando que ainda não era unificada, mas tinha alguns reinos, né? Mas que Lúcio teria sido o primeiro, teria sido esse primeiro convertido ali de Britânica, e que Santa Eleutéria, então, depois, a pedido, ela teria enviado diversos missionários e também cartas, assim, mas carece, assim, de fontes, né? Realmente detalhadas sobre isso. Mas teria nessa ele teria tido essa influência do início da evangelização no que hoje é a Inglaterra, ali, né? Inglaterra, Irlanda, Grã-Bretanha. Ele teria enviado, segundo essa, né, essa tradição, ele teria enviado São Damião e São Fugácio para Isso. batizar o povo. São Damião do Cosme e Damião, tá? Mas foi só um deles, não foi os dois. O Cosme. O Não Cosme dava não Cosme, foi só o não era Damião. Cosme Foi só o Damião, só Damião. Damião. Não, foi só o Damião. É. Então isso, e daí Santo Eleutério, né, ele vai ser mencionado como mártir pela primeira vez no século IX, então é dado como mártir, mas também outro martírio que a gente não consegue comprovar. E a festa litúrgica dele no dia 26 de maio. E é isso. Então chegamos ao fim, né, passando aqui, chegamos aqui o 13º Papa, chegando no finalzinho do século II já, né? Então, só faltam, Bruna, mais, descontando, se a gente contar o Papa Francisco junto, faltam só mais 253 papas para a gente falar. Somente 253. Pelo andar da carruagem, vamos ver se chegamos no Papa Francisco vivo, né? Vamos ver, né? Por enquanto, a gente ainda está fazendo esses compilados, até porque como existem poucas informações, né, de cada um dos papas, então não adianta, por que você procure várias fontes, não consegue achar grande coisa. Quem sabe mais para frente a gente volta a fazer programas únicos em algum momento, né? Com certeza tem alguns. Mas acho que ainda vai alguns aí da gente falando, né?
Então, É, porque Santo tem. Eleutério, né? Ele faleceu no 189, né? Depois vai vir, né? São Vitor I, mas que daí é papo para a próxima conversa. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Bruna, qual é a sua dica? Então, a minha dica cultural não tem nada a ver com o tema, né? Mas é um documentário que eu tô assistindo agora na Netflix. Tá sendo bem interessante para mim, para quem se interessa sobre as influências do nazismo na América Latina, né? Então é Colônia Dignidade, que conta sobre uma seita nazista no Chile. E é bem interessante, assim, como é uma realidade bem próxima do Brasil, né? E foi no pós-guerra, então tem bastante coisa ali. Então, a gente vai colocar mais uma vez o nome do livro, né, para quem quiser, do livro que é a nossa principal ponte, né, do livro do Richard McBride, né, que é a principal fonte aí que a gente usa, apesar que a gente se apoia em outras coisas aí tudo. Eu vou indicar para vocês um documentário que foi até exibido de maneira bem limitada no Brasil, que se chama Vivo, né? É um documentário sobre a Eucaristia. Né? O documentário basicamente conta a história, né, de quatro pessoas, né? Quatro pessoas que uma delas eram católicos de fato e que tiveram uma experiência muito forte com Deus a partir da Eucaristia, assim, cada uma no seu contexto, cada uma de uma forma, mas é muito interessante e muito bem filmado, um documentário muito bom mesmo. Então, eu recomendo, né? Procurem, né? Para ver se conseguem assistir, eu procure ver se conseguem achar em algum lugar para assistir. Não sei onde que vocês vão conseguir achar, né, necessariamente. Ele esteve em cartaz aí de forma reduzida aí em por 2 dias aí no Brasil, mas procurem aí ver se vocês conseguirem achar documentário vivo, é um documentário espanhol do documentário. Bruna, considerações finais? Nos sigam no café.católico no Instagram. E lá também entrem pelo link que tem na nossa bio, entre no nosso grupo no Telegram. É isso aí. Vem participar com a gente e ajuda a divulgar, né, para que o nosso programa possa alcançar cada vez mais pessoas. Se vocês quiserem nos ajudar, né, podem contribuir com a gente lá pelo Orelo. Dá para vocês assinarem, se vocês quiserem, assim, fazer uma contribuição, alguma coisa para talvez expandir um pouco os trabalhos do Café Católico. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.